Eu terminei a maratona literária ontem, terminei de reler O Grande Gatsby, já havia relido, né, O Lobo da Steppe, mas aí como eu terminei de reler o Gatsby, eram quase 9 horas da noite, eu não tive ânimo de fazer um roteiro, como eu gosto de fazer, para depois gravar o vídeo e aí postar. E aí ficou para hoje. Mas eu consegui terminar, tarde da noite, né? Quase 9 horas da noite que eu terminei de ler tudo, mas li. E aí, eu queria fazer alguns comentários sobre esses dois livros que eu reli junto com Notas do Subsolo. Foram as 3 releituras junto com as leituras que eu já comentei na maratona. O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, foi publicado pela primeira vez em 1924. Eu já havia lido esse livro quando eu tinha 16 anos. Eu li o exemplar da minha prima, até que eu finalmente tomei vergonha e comprei o meu para reler. Foi a segunda vez que eu li, portanto, depois de tanto tempo, para ver o que eu achava, né? Porque eu gostei muito da primeira vez que eu li, me fez uma forte impressão, embora eu lembrasse muito pouco dele. É a história de um homem com 50 anos, o Harry Heller, que é muito sozinho, e o livro vai apresentando as possíveis razões da sua solidão e as experiências, as tentativas, né? As aventuras nas quais ele se envolve tentando romper essa solidão. E isso é apenas um resumo, uma sinopse assim possível do livro. Ele tem 2 partes, basicamente. Uma primeira parte em que você tem um jovem que é sobrinho da senhora que está alugando um quarto, né, que aluga quartos. E aí um dos pensionistas dela, logo no começo da história, é o Harry, né, o Lobo da Steppe. E aí esse rapaz, ele conta um pouco como foi o contato dele com esse homem que depois desapareceu da vida dele e da vida da tia. E aí a segunda parte são, segundo esse rapaz que faz tipo o prefácio do livro, mas que é a primeira parte, mais ou menos umas 25 a 30 páginas iniciais, a segunda parte são os textos que o jovem encontrou nos aposentos do Harry Heller, né, do Lobo da Steppe, depois que ele foi embora, quase um ano depois de ter estado ali morando com eles. O livro tem uma série de experimentações no sentido estilístico, embora sejam umas experimentações, me parece assim, que hoje já não são, né, tão novidade, mas que com certeza em 1927 eram, mas que são curiosas, porque em alguns momentos você nem percebe qual é a mudança, né? Você não tem certeza se aquilo que você está lendo é um sonho, é um devaneio do personagem, ou se é uma coisa que realmente está acontecendo, né? Então ele faz essa experiência dentro do texto de fazer umas mudanças, né? Umas alternâncias de situação, de ambiente, de mover dos personagens, que você fica assim na dúvida se é real ou se é sonho, né? Se é uma fantasia ou se realmente é um fato concreto, um fato acontecido. E tem umas experimentações da própria vida do personagem nesses esforços que ele faz e que ele é até convidado a fazer para aprender a rir, para romper com todos esses bloqueios interiores que ele tem, porque ele se considera um homem que tem duas criaturas dentro de si, né? O homem e o lobo, e ele próprio se intitula o Lobo da Steppe. Ou talvez ele seja um homem com 100 ou 1000 seres dentro de si, como está escrito no Tratado do Lobo da Steppe, uma das partes mais interessantes do Lobo da Steppe, que ocupa mais ou menos umas 30 a 40 páginas nessa edição aqui, e que talvez seja a melhor parte, para mim, na minha opinião, do livro. Nessa segunda leitura, eu gostei. Eu, inclusive, me comovi muito nas primeiras páginas. Eu comecei a reler e parecia que eu estava reencontrando a minha adolescência. Eu comecei a chorar. Mal eu comecei a reler o livro. Eu acho que foi me voltando às sensações que ele me provocou na primeira leitura. Mas eu confesso que, um pouco depois da metade, o livro embarca numas experimentações, numas aventuras do Harry, né, do Lobo da Steppe, que eu acho que, para mim, são um tanto datadas, que tem muito a ver com a geração da contracultura, aquela década de 60 e a primeira metade da década de 70. E talvez porque eu tenha crescido nessa época, né? Eu fui entrando na adolescência na década de 70 e eu vi algumas dessas aventuras, desse tipo de experiência, inclusive experimentação de drogas, né? Não darem tão bons resultados, então eu não consegui apreciar
essa segunda parte, eu não consegui me envolver e olhar aquilo assim com isenção, né? Mas aí eu tô falando de mim, as minhas reações como leitora, tá? Isso é uma coisa bastante pessoal. A opinião sempre é pessoal, mas eu senti que nessa releitura do Lobo da Steppe a minha apreciação do livro foi extremamente pessoal, foi muito pouco técnica, estilística, tá? Mas é bem interessante, é um livro interessante e eu sei que algumas pessoas queriam muito que eu comentasse o livro, estavam ansiosas para ver o meu comentário. Eu acho que elas vão ficar assim, um pouco decepcionadas porque eu não gostei tanto. Eu me lembro que quando eu li a primeira vez, como eu falei, eu tinha 16 anos e eu gostei muito. Embora eu continue achando que é um livro válido, é um livro bastante interessante, é um clássico, com justiça, como eu falei, parte dele, né, que eu não tinha essa experiência, essa visão que agora eu tenho, né? Parte dele, do que acontece com Harry depois, né, depois da metade do livro mais ou menos, e eu senti uma resistência interior a apreciar, a conseguir embarcar naquela aventura dele ali. E aí eu não consegui gostar tanto dessa segunda parte do livro. Mas gosto muito da primeira parte, me comoveu, e eu acho que todos nós somos um tanto Lobo da Steppe. Aí depois, ontem, eu reli e terminei de reler à noite, como eu falei, O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse livro foi publicado 2 anos antes do Lobo da Steppe, em 1925, nos Estados Unidos. E é considerada a obra-prima do Fitzgerald. E conta a história do Jay Gatsby, que é uma figura enigmática, né? É um milionário que dá festas fabulosas na sua casa, recebe um monte de gente que ele nem conhece, mas que entra na sua casa e que ele trata muito bem, serve bebida à vontade, dá todos os confortos, tem uma piscina lá para as pessoas se divertirem. E ele tem um passado meio nebuloso também, e o livro fala desse passado nebuloso, dessa figura enigmática, das obsessões do Gatsby e que aos poucos a gente vai descobrindo quais são, que é a paixão dele pela a Daisy Buchanan, a moça que ele gostava há muito tempo, que acabou se casando com outro homem. Porque na época ele era um João Ninguém, né? E esse outro tinha muito dinheiro, Tom Buchanan. Alguns descrevem, inclusive aqui na contracapa, esse romance como uma grande história de amor. Eu particularmente discordo. Eu acho que O Grande Gatsby, para mim, é a história de um homem que ele se apaixonou e ele fez desse amor dele uma espécie de ícone, de coisa sagrada, e teceu um grande sonho em torno, né? Teve um grande sonho em torno desse amor. Mas, como acontece muitas vezes quando a gente sonha, a gente descobre que está sonhando sozinho e esse sonho não se concretiza, não se torna realidade. Ele apostou muito, né? A história de um homem que realmente amou e apostou muito nesse amor, mas realmente foi uma aposta perdida. O Fitzgerald tem um texto que ele não chega a ser econômico como o texto do seu colega de letras e contemporâneo, Hemingway, mas também não é um texto assim tão minucioso, tão denso, né? Tão rico de imagens e de parágrafos extensos, nada disso. É como se o Fitzgerald ficasse mais ou menos no meio termo, entre as duas coisas, entre uma economia de palavras e uma prolixidade de palavras. Ele fica mais ou menos no meio, no equilíbrio. E ele tem uma tessitura no texto, de uma forma que, se você separar as palavras e as frases, você não consegue ver onde é que está o efeito. Mas aí quando você lê o texto, você vê que ele consegue te passar umas impressões visuais, de fazer você ver as imagens, você vê a casa do Gatsby, você vê o homem Gatsby, você vê a Daisy, você vê o sorriso da Daisy, né? O som do sorriso dela, e uma série de coisas que ele vai te passando, dando aquela impressão visual, sem alongar no texto, sem se demorar em páginas e páginas para fazer aquelas descrições e criar essas imagens na mente da gente. Tem muitos momentos que o texto é assim muito bonito, e assim como em O Último Magnata, que continua sendo o meu romance favorito do Fitzgerald, o Fitzgerald tem uma arte também aqui no Gatsby de criar cenas de amor sem nenhuma melosidade. São cenas de amor bonitas, são realmente bonitas, mas elas não são derramadas,
elas não são é, é, assim, caindo para a sensualidade, elas não são assexuadas, mas elas não são sensuais, elas são cenas realmente bonitas, são cenas de amor bonitas. Ele faz isso também em O Último Magnata, e aqui está presente. Quando eu li esse livro a primeira vez, ao contrário do que aconteceu com O Lobo da Steppe, eu não gostei. Eu achei chato, eu não tive vontade de pegar o Fitzgerald de outra vez, né? Mas depois eu fiz as pazes com ele, eu já comentei isso em outra ocasião. E aí eu finalmente comprei o meu exemplar do Grande Gatsby para tirar limpo, né? O que eu acharia dele agora? Porque eu também li na adolescência. E dessa vez, embora O Último Magnata continue sendo o meu favorito, né? O que está no alto do patamar dos livros que eu li dele recentemente, o Grande Gatsby ocuparia um respeitável segundo posto. Com certeza.